Mãos de Jesus. Eu sou a missionária Defran. Marcos, capítulo 1, versículos a partir do 29. Uma palavra de vida eterna. A cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Até aqui. Soberano Deus, meu Senhor, neste momento, peço que venha glorificar o teu santo nome através da exposição da tua palavra, que não seja somente mais uma mensagem, mas peço que ela venha acompanhada pelo poder do teu Espírito Santo, com toda plenitude, para nos libertar da escuridão por falta de conhecimento do teu reino e poder. Abra os nossos olhos espirituais e fala conosco, de maneira que teu reino avance e o teu nome venha ser exaltado através de nossas vidas. E já recebe a glória para si. Assim oro em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na casa da sogra de Simão Pedro, não somente curou ela, mas curou muitos da multidão que se apresentou à porta da casa dela. A cidade se ajuntou à porta da casa da sogra de Pedro para buscar aquele Senhor Jesus que estava operando sinais e maravilhas, milagres, curando pessoas de todo tipo de enfermidades e expulsando demônios, pessoas que estavam possessas por ações demoníacas. O Senhor Jesus curou. E o interessante é que ele não curou todos que se apresentaram à porta, mas curou muitos. E hoje o Senhor Jesus se apresenta na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. E pelo poder do Espírito Santo, hoje muitos são curados, mas não todos. Por quê? Tanto a cura como a não cura é para a glória de Deus também. E é natural, em momentos de lutas, de dificuldades que se opõem à vida do ser humano, em algum momento se achar desanimado, cansado, fraco, entristecido, sem vontade de continuar. É normal. E há também momentos que todos querem uma resposta, todos querem alívio, todos querem soluções, né? Mas por que as coisas acontecem de maneira tão dolorosas na vida de algumas pessoas? Nós, como seres humanos, se formos entrar nesse assunto, nós ficaremos entristecidos, né? Como se Deus fizesse acepção de pessoas, como se Deus julgasse um ser melhor que o outro, ou mais amado do que o outro. Não. Em tudo, Deus tem um propósito para a vida da humanidade na face da terra. Tudo se resume, primeiramente, para a glória dele e também para o benefício, para o bem daqueles que o amam. Vejamos que Ezequias, o rei Ezequias, no livro de 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 2 até o 6, nós temos o relato que o rei Ezequias, ele recebeu a sentença de morte. Deus mandou o profeta falar
que era para ele arrumar a casa dele porque ele iria morrer. E o rei Ezequias, ele virou o rosto para a parede, eu acredito que em sinal de humildade diante de Deus, e ele foi orar a Deus. E ele falou para Deus se lembrar do tempo que ele viveu em justiça, com integridade, né? E ali ele se colocou humildemente na presença de Deus, e Deus ouviu a oração de Ezequias e concedeu a ele mais 15 anos de vida. E também nós vemos a ação de Deus na vida de Jó, quando Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Em um só dia foi tirado dele os filhos, a sua riqueza, a sua saúde, tudo. Foi tirado tudo de Jó. E eu vejo também que na ação de Deus na vida dessas duas pessoas, desses dois seres humanos, Ezequias e Jó, mesmo com a sentença dolorosa, mesmo com aquilo que parecia ser o fim para eles, Deus ainda transformou em bênção na vida deles. Deus usou tudo aquilo para glorificar o nome dele, para apresentar para eles e para nós hoje o poder que ele tem sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo que existe nos céus, na terra e embaixo da terra, mostrando para nós que o domínio é todo dele, né? E também para transformar a vida daquelas pessoas, melhorou a vida deles, certo? Então tudo que acontece de ruim, aparentemente parece ser o fim, talvez pode ser o começo. Deus pode fazer isso, se transformar num novo começo, para uma nova vida com uma mentalidade diferenciada, com comportamento diferenciado, com mais respeito, sabe? As situações que chegam na casa, na família de alguém, para transformar o ambiente, sabe? Talvez no dia a dia pessoas estão dentro de casa juntas, convivendo, tá tudo bem aparentemente, né? Ninguém está precisando de ninguém, assim, aparentemente, não dá um valor muito um no outro, mas aí chega um diagnóstico ruim, pá, as coisas mudam. Por quê? Porque de repente alguém começa a ver, nossa, podemos perder aquela pessoa, né? Não deu o devido amor, não deu a devida atenção, não deu respeito, sabe? Então, de repente, é um chacoalhão de Deus na família, na casa, aonde chega essa sentença, para mudar algo, para mudar alguma coisa, para transformar, para mostrar que todos são importantes, que todos têm importância, né? De repente, para movimentar o amor dentro da casa, dentro da família. Então, nem tudo nós podemos explicar de uma maneira bem coerente e ampla, porque nós não conhecemos todos os desígnios de Deus para as nossas vidas. Mas olhando a palavra de Deus, olhando os testemunhos, olhando textos como esses de Jó e Ezequias, eu posso ver que em tudo de ruim que eles viveram, Deus usou para abençoar, melhorar a vida dessas pessoas. E não é diferente com a gente, porque é o mesmo Deus. E nós temos o Senhor Jesus como o nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso médico, o nosso juiz, aquele que nos sustenta, aquele que fica ao nosso lado em todos os tempos, sejam bons ou sejam ruins, sejam de sentenças ruins, diagnósticos ruins, mas o Senhor Jesus é o mesmo hoje que era naquela época, o mesmo que estava lá na casa da sogra de Pedro. E nesse texto de Marcos, capítulo 1, nós também podemos ver que Jesus, ele estava na sinagoga, no templo, na casa de oração. Ele estava orando, ele estava lendo a palavra, ele estava pregando a palavra. E isso também nos traz algo muito importante para a nossa vida hoje, que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz para transformar o ambiente ao qual ela chega.
Por isso, nós devemos orar, nós devemos ler a palavra, nós devemos falar sobre a palavra de Deus, porque isso influencia o nosso estado, isso influencia o nosso ambiente, isso influencia as nossas palavras. A palavra, ela vem para tirar os pensamentos ruins da nossa mente. Ela vem para curar os sentimentos ruins que endurecem o nosso coração, que faz a gente ficar preso somente ao diagnóstico ruim, ficar preso somente em pensamentos maus. A palavra de Deus, ela vem trazer vida para sermos libertos de todos os pensamentos malditos, de ações demoníacas sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos dá poder e autoridade para vivermos de acordo com a vontade de Deus e sermos livres de enfermidades que na maioria das vezes são causadas por ações maléficas, né? Então, nós precisamos aceitar o convite do Senhor Jesus, que está lá em Mateus capítulo 11, nos versículos a partir do 28, aonde ele nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós devemos ir ao Senhor Jesus através da palavra dele. Quando, por exemplo, se amanhecemos o dia desanimado, sem forças, só pensando no problema, só pensando na luta, pensando na dificuldade, em vez de fazer isso, façamos uma oração a Ele. Leiamos um versículo da Bíblia e tomamos sobre a nossa vida esse versículo. Meditemos nesse versículo o dia inteiro. Tenho certeza que você vai terminar o dia muito melhor do que começou. Se nós começamos o nosso dia com oração, com certeza no final do dia nós estaremos agradecendo a esse Deus poderoso que nos sustentou durante o dia. Então, o meu convite a você é para que você vá até o Senhor Jesus. Despeje todos os fardos, todas as sentenças, todas as dores, todas as tribulações aos pés de Jesus. E toma dele o jugo dele, que é suave e leve. E confia nele, porque o poder é dele e ele tem autoridade para mudar sentença, como mudou a sentença de Ezequias. Que o Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te conceda muita paz, muita saúde, muita alegria, muita vitória, muita conquista, para a honra e a glória do nome dele. Assim eu o abençoo, em nome de Jesus. Amém.